que vale a pena cada esforço, cada noite que você praticamente não dorme, que vale a pena cada fiozinho de cabelo que você vai perder às vezes, mas utilize esse negócio como uma ferramenta para te levar mais rápido para os teus sonhos. Essa história, o Lúcio começa hoje. Representando ela, a Aline, vem pra cá, meu irmão. Receba a melhor salva de palmas da Lucy Lucy. Senhoras e senhores, André Michel. Bom dia! Cadê meus amigos ricos aí? Maravilha! Pode sentar, pessoal, pode sentar. Pô, que emoção, cara. Tô muito feliz de estar aqui. Que saudade que eu tava de eventos assim. E, pô, falou bonito, hein, diretor? Caraca, meu sonho é falar bonito igual você assim. Eu só nasci bonito, né? Mas falar bonito é um negócio que a gente pode desenvolvendo, né? No dia 13 de novembro de 2016, eu descobri que eu era um homem de muita sorte. Bom, nasci numa família de classe média baixa, não passei fome, mas eu acho que é tão estranho falar assim, nasci numa família muito pobre, né? Então, nasci numa família de classe média bem baixa, minha mãe professora, meu pai autônomo, e quando eu tinha meus 12 para 13 anos de idade, quem aqui já teve 12, 13 anos de idade de falar, só para eu saber? Legal, vocês vão me entender. A gente brigava pra caraca com o pai e com a mãe. Eu, pelo menos, vivia, era a idade que todo dia tinha uma briga, né? E a minha mãe ainda trabalhava na escola que eu estudava, era pior. E eu estava querendo achar alguma coisa para eu escapar daquilo ali. E eu gostava de arte marcial, eu via aqueles ninjas, samurai. Quem já viu filme, né? Aquele pessoal que tem umas rouponas, assim, uma espada. Eu queria isso, cara. E o mais perto que eu consegui encontrar de quem tinha aquelas rouponas grande de espada era o tal dos monges. Quem já ouviu falar de monges aí, fala eu. E eu fui para o mosteiro, só que lá não tinha espada. E decidi dedicar minha vida à igreja, dedicar minha vida a Deus, e fiquei ali quase 10 anos dedicando minha vida à igreja. Então eu fui monge, recebi a batina, mas depois que eu estava monge, que eu vi que eu não tinha aquela espada ainda, eu falei, não é isso aqui bem que eu queria. E depois de tantos anos, com 21 anos de idade, em 2010, eu decidi deixar a batina, deixar o mosteiro, e voltar para a casa dos meus pais, porque eu também queria empreender, eu queria ter negócio, eu queria namorar. Eu levei alguns anos, e isso me acompanha, para entender que uma coisa é você admirar, outra coisa é você querer fazer parte, são coisas diferentes. E eu levei alguns anos para entender que, poxa, eu admiro demais a vida religiosa, mas eu não quero ser um irmão religioso. Eu demorei alguns anos para entender isso. E quando eu voltei, imaginem 21 anos de idade, experiência de trabalho zero. Bom, eu sabia rezar, né? Mais ou menos, né? Eu estava aprendendo. E não tinha carteira de trabalho, não tinha experiência nenhuma, nada, né? A minha experiência era ter convivido com gente do mundo inteiro, que depois eu vi que foi um negócio interessante. Mas até aquele momento, nada. Aí, procurei emprego, igual todo mundo, comecei a trabalhar. E nos meus primeiros dias de trabalho, eu não sei se vocês vão me entender, mas geralmente o homem brasileiro ele gosta de carros, né? Normalmente assim eu sou entusiasta do mundo automotivo realmente. E no meu trabalho eu recepcionava carro batido. Eu tinha que encaminhar esses carros para a oficina. E um dia eu abri um porta-luva porque eu precisava pegar um manual de garantia e eu vi um monte de boleto lá dentro. Era um Fusion. E os boletos eram de 4.000 e poucos reais as parcelas. E aquele dia mudou minha vida. Porque eu lembro de ter pego aquele monte de boleto que estava no porta-luva, um bloquinho, pensando assim, cara, o que esse cara paga de parcela do carro é mais do que o triplo do que eu ganho trabalhando o mês inteiro. Eu nunca vou poder andar com um carro desse aqui. E daquele dia foi
um insight para mim do tipo, bicho, eu preciso fazer outra coisa, ou eu preciso melhorar demais o que eu faço, porque assim, eu sou entusiasta dessa parada, eu também quero andar com esse negócio aí. E do jeito que está aqui, olhei para o lado, todo mundo que trabalhava comigo era mais ou menos que nem eu, e eu vi, não vai ser assim, eu vou ter que fazer um negócio diferente. Aquele dia eu decidi empreender. E desse dia, por um tempinho depois, eu cheguei a ter 5 empregos. Então, eu trabalhava na oficina, resgatei do meu tempo de seminário, comecei a dar umas aulinhas de inglês à parte, fiz outra faculdade, porque a primeira faculdade que eu fiz, nem reconhecida pelo MEC no Brasil porque era uma faculdade italiana, por causa do mosteiro, e filosofia no Brasil, eu vi que viver de filosofia, eu ia ter que dar aula e professores, eu não sei no estado de vocês, mas no meu estado são extremamente mal remunerados. Então, fui fazer outra coisa e comecei a empreender, fazer um monte de coisa. Nessa do empreender, eu vi o quanto é difícil empreender. Porque eu trabalhava o dia todo na oficina, eu só tinha a noite para fazer alguma coisa. Então, eu lecionava nos finais de semana, no sábado, no domingo, nos feriados. Então, quando eu digo que eu percebi que eu era um homem de sorte, que foi quando a oportunidade da Lucy, que estava aí, encontrou um cara que estava se preparando para aquilo, eu não senti dificuldade em entender que eu precisaria trabalhar à noite, sábado, domingo, feriado, no dia do nosso aniversário de casamento. Isso para mim não tinha muito peso, porque eu já estava me acostumando, me preparando para isso. E no dia 3 de novembro de 2016, foi quando um cara me ligou e falou assim, André, eu acho que eu encontrei um negócio, cara, que a gente vai ficar rico. Quem já ouviu eu falando assim, ó, vamos ficar rico? Quem já ouviu? Cara, para mim isso foi sensacional. Eu falei, poxa, beleza, é o que eu estou querendo mesmo. E nessa foi assim, tá, e quando é que a gente vai conversar? Eu falei, bom, hoje durante o dia todo eu não posso, de noite eu dou aula, de madrugada eu tenho que estudar, preparar aula, eu posso na quinta, 9 da noite, que foi no dia 3, né? E aí, ouvi o plano de negócios, quem me explicou o plano de negócio não sabia explicar. Ele me explicou assim, metade do que ele falou estava errado e a outra metade ele não sabia. Então foi nesse naipe assim, a explicação do plano. Mas eu entendi uma coisa, eu entendi assim, ó, que existia um bonequinho, tanto que até hoje eu mostro o plano assim, cara, tem um bonequinho. E será que eu conheço pessoas que também querem ganhar um pouco mais? Muitas, todo mundo me falava isso. E, esse pessoal vai se envolver com o negócio, a gente tem um ganho sobre isso, beleza, já entendi. Os detalhes a gente vê depois. E foi quando a gente deu o nosso sim para o negócio. E o interessante é que no dia seguinte, a gente já saiu convidando pessoas, porque eu sou bem ansioso, assim, hoje menos, mas eu gosto de ver as coisas acontecendo logo, eu não sou muito paciente. O pessoal que convive mais comigo já até deve ter se incomodado com isso comigo, porque eu não tenho muita paciência. Eu quero ver as coisas acontecerem e, de preferência, ontem. E o interessante é que é o primeiro casal, né, que a gente convidou. A primeira pessoa que eu convidei para trabalhar com a gente, né, para fazer esse negócio, está aqui dentro dessa sala hoje. E na área dos diamantes para cima, e não vi mais depois que saímos do hotel, mas está aí. Então, a gente viu que nada vinha sendo fácil. Antes de encontrar o Lúcio, ele polia carro, no seminário fazia pão, eu fiz uma pancada de coisa. E quando a gente conheceu o projeto da Lucy, ele caiu numa hora que a gente realmente não tinha tempo, porque eu trabalhava todas as noites, nos finais de semana eu trabalhava de garçom, quando eu não estava dando aula de inglês ou fazendo alguma outra coisa. Um dia eu levei a Aline ainda para trabalhar de garçom comigo, ela me pediu assim, qual que é o serviço mais tranquilo, né? Porque ela foi de salto, e eu falei, olha, o serviço mais tranquilo de garçom é lavar copo. Porque ficar caminhando no salão a noite toda, cansa. Mas era R$140, mais o que eu fazia por fora com o gelo, né? E eu levei ela um dia, e ela foi lavar os benditos dos copos, e naquela noite, o trabalho de garçom não era uma festa de formatura, era um jantar chique, que para beber água era um copo, para tomar vinho era outro copo, para refrigerante era outro copo. Acabou a festa, era 4 da manhã, ela estava lá lavando o copo ainda. Nunca mais foi comigo. Então, a gente passou as nossas, e quando nós conhecemos o negócio, de lá até aqui, não teve nada fácil. Se falarem para vocês que algo é fácil, tá mentindo, cara. Foram madrugadas que eu não larguei os meus empregos para fazer o Lúcio. Eu só somei. Aí você pergunta, que hora você fazia, maluco?
das 11 a 1 da manhã e tal, porque eu sabia que das 11 da noite para frente, os outros professores estavam indo para casa, eu conseguia falar com eles. Então, a gente começou a fazer isso, e aos poucos a gente foi trocando. Eu fiz Lucy em paralelo na minha vida por quase 2 anos, até que eu fui soltando os 5 empregos que eu tinha. E aí foi madrugada viajando, e aí foi noite inteira, sair da oficina, tomar um banho e começar a mostrar plano. Chegou uma época, eu comentava antes que eu sou bem ansioso, que eu marcava, o João lembra disso, que eu marcava 2 visitas na mesma hora. Você vai falar assim, André, você tinha o dom da bilocação? Quase. Porque quem aqui já tentou marcar uma visita e, cara, você até faz tudo meio certo, mas chega em cima da hora, né? Dá errado, a pessoa não te atende, não está lá, desmarca. Quem que já viveu isso? Ergue a mão, só para eu ter noção se foi só comigo. Então, isso acontecia bastante para mim, até porque eu também não era tão profissional. Bom, não era nada profissional nessa época. Então eu marcava 2, porque eu já imaginava, alguém vai cancelar, eu vou no outro. O problema era quando nenhum cancelava. Aí eu tinha que ligar falando, viu, tem um problema aqui, vou amanhã, marcava no outro horário. Então eu fiz muito isso, mas muito mesmo. E a gente foi colhendo, foi trabalhando, foi viajando pra caramba, foi encontrando um monte de gente sensacional. E naquele dia que a gente iniciou lá em casa, eu nem imaginava, nem me passava pela cabeça que um dia a gente ia estar aqui. Os nossos sonhos vão aumentando à medida que a gente vai crescendo e a gente vai se preparando mais. O conhecimento vai te permitindo te levar para lugares que hoje você talvez nem acredita que é possível. Mas tem algum pensador que fala isso, eu não lembro o nome, que ele diz o seguinte, que é como se fosse a linha do horizonte. Quem aqui consegue ver a linha do horizonte? Eu consigo ver. Se olhar para o mar, por exemplo, você vê muito fácil. Mas você consegue alcançar a linha do horizonte? Deu dúvida? Você não alcança nunca a linha do horizonte, porque quando você chega no último ponto que você estava vendo, agora você vê, o horizonte te escapa outra vez. E o horizonte te escapa outra vez. À medida que você conquista, teu olhar vai além. E isso é incrível, porque à medida que o teu olhar vai além, você começa a valorizar coisas que até no passado talvez você não valorizava. Eu nem sempre fui um bom filho para os meus pais. Principalmente na fase quando eu deixei o mosteiro, voltei para casa, na casa dos meus pais, onde eu não fui tão bem recebido assim. Para falar com palavras bonitas, já que a minha esposa me orientou a usar essa frase, eu fui convidado a me retirar da casa dos meus pais e ficar na rua. Isso pouco depois de 2010. Então, eu entendo a dor que a gente passa, realmente eu entendo, mas eu estou aqui para te falar o seguinte, que vale a pena cada esforço, cada noite que você praticamente não dorme, que vale a pena cada fiozinho de cabelo que você vai perder às vezes, mas utilize esse negócio como uma ferramenta para te levar mais rápido para os teus sonhos. O que vai te motivar não é a mesma coisa que me motiva, não é a mesma coisa que motiva cada um de nós que está aqui. Nós temos nossos sonhos, você tem os seus. E não se preocupe se é um sonho pequenininho ou se é um sonho grande. Sabe qual foi a minha motivação, minha e da minha esposa, né? A minha motivação para decidir fazer parte desse negócio era ter condição de comprar um ar-condicionado. Tanto que foi a primeira aquisição que a gente fez. No ano de 2016, que foi o ano que a gente decidiu fazer o SIUS, foi o ano que a gente casou. E aí eu vi que vem contas, né? Vem um monte de coisa. E a gente trabalhava pra caramba, porque eu queria antecipar logo, eu não queria ficar devendo, era pagando sofá, cadeira. Gente, eu tive que comprar pegador de macarrão, vocês acreditam? Toalha para secar louça. Nunca imaginei que um dia eu ia ter que comprar esse tipo de coisa. E tudo isso vai muita grana. Na época eu pensava, caramba, queria tanto ter um ar-condicionado em casa, mas se eu comprar, primeiro que não tinha condição, também não vou conseguir pagar a conta de luz. A gente viu o Lucy exatamente assim, cara, se a gente vender esses perfumes aqui, sobrou o nosso ar-condicionado. Então entenda que não importa o tamanho do teu sonho, seja você uma pessoa de sorte, e sorte eu considero, quando as oportunidades que estão aí, existem inúmeras, encontram com alguém que está preparado. Prepare-se porque vale a pena cada esforço que você vai fazer, e eu estou vendo imperiais aqui. E nessa caminhada, existem degraus que a gente tem que ir subindo, a gente tem que ir passando por um processo. Ninguém chega nesse negócio pronto. Nosso caso, nós somos a primeira empresa de marketing, e acredito, a única.
Eu não tenho a experiência que alguns companheiros aí têm. Não, a gente vai aprendendo. E sabe o que é interessante? É que dentro desse nosso negócio, existe a oportunidade de você aprender. Só que não tem como a gente vir ali e trocar um chip, deixar pronto. A gente consegue te capacitar. O negócio nos capacita, e quanto mais você aprende, mais adiante você vai. Então a gente vai dando passinhos, a gente vai aprendendo a fazer lista, convite, mostrar plano, fazer um fechamento, fazer um acompanhamento, enfim. A gente aprende passinhos, e esses passinhos nos levam a graduações. E o primeiro degrau, né? Todos nós ingressamos no negócio como consultores. A gente dá um primeiro passo, um primeiro degrau. Como que é o nome desse primeiro degrau que a gente chega? 1.500 pontos? O nível de assistente executivo, onde o consultor já começou, já convidou alguém, já começou a ter contato mais com produtos, começa a falar dos benefícios que traz para ele. Depois disso, ele avança um pouquinho, já com algumas pessoas conectadas, e vai para o degrau de executivo. Veja que nome bonito. Eu lembro, quando eu cheguei executivo, que eu fiz um card e comecei a mandar no meu grupo, que só tinha uns 4, 5, que eu enchi a boca e falei assim: eu sou professor, recepcionista de oficina e executivo da Lucilúcia. Nossa, mudei até minha foto de perfil. Eu lembro que eu fiz isso. Depois, a gente começa a montar uma equipe. Como executivo, eu lembro que eu fiz a minha primeira grande reunião. Reservei o salão de festa lá do prédio. Grande reunião, tinha uns 7 lá, mas foi bem legal. Tudo que é grande, começa pequeno. Se você não valorizar aquele convite, aquela lista, aquele fechamento, aquela apresentação, cara, esquece, você não vai valorizar um grande evento, você nem vai estar lá. Deus está te preparando.